sobre um assunto que está intitulado A Felicidade Não É Deste Mundo. O som tá bom assim. Este assunto encontra-se bem capitulado, segundo os ensinamentos do Espiritismo, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5, que tem por tema central Bem-aventurados os aflitos. Para aqueles que não são familiarizados com as obras basilares da doutrina espírita, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo e os demais, ele é dividido em capítulos e cada capítulo tem um tema central, e esse tema é trabalhado, subdividido em temas menores, digamos assim. E aqueles que tiverem tempo e quiserem conhecer mais, o capítulo 5, como todos, é extremamente interessante. Mas às vezes, como nós pegamos o exórdio, é um tempo exíguo, o assunto não é suficientemente explorado, e na verdade ele nunca é, mesmo que nós leiamos o capítulo todo e outras obras complementares, sempre há algo mais a ser acrescentado, mas facilita muito o entendimento. Então, quem puder, tiver oportunidade e quiser ler o capítulo 5 todo, ele é bastante interessante. E está lá no item 20, isso, a felicidade não é deste mundo. Essa afirmativa, ela já nos acompanha desde o Eclesiastes, Aqueles que têm familiaridade com a Bíblia, lá no Eclesiastes, vai encontrar essa afirmativa. E quando a espiritualidade superior, através de Allan Kardec, vem nos esclarecer, nós passamos a entender que, de fato, essa é uma afirmativa que, em termos racionais, ela não pode receber contestação. Porque nós vemos, nós estamos na Terra, que acho que todos aqui sabem, já é bem dito, que é um plano de provas e de expiações, que está passando por uma fase de transformação, nós estamos nos encaminhando para um mundo de regeneração, e ainda temos muito apego às coisas materiais. Então, existe uma tríade para nós que somos que espíritos encarnados neste orbe, que é constituída por 3 elementos, basicamente fortuna, poder e juventude. Nós que ainda temos apego bastante exacerbado à matéria, muitos achamos que esses são itens fundamentais à felicidade. E não é surpresa para ninguém que mesmo as pessoas que estão possuidoras, há pessoas que são extremamente agraciadas com fortunas, e aí elas dizem, eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. E da mesma forma nós encontramos pessoas que estão imbuídas de poder, o poder no aspecto que é formalizado aqui na Terra, nós temos chefes de Estado, pessoas que ocupam posições que detêm poder na indústria, em diversos campos de tecnologia, e dizem a mesma coisa, eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. E pessoas jovens, de beleza plástica esplendorosa, que também se dizem felizes. Então está aí a prova cabal e inconteste de que, de fato, a felicidade não é deste mundo. Mas por quê? Porque este é um mundo onde ainda temos muito apego à matéria. E o que efetivamente e verdadeiramente traz felicidade não são essas coisas ligadas à matéria. Óbvio que elas têm uma participação, mas numa valoração secundária. O que efetivamente pode nos fazer felizes são os valores éticos, morais, são as construções espirituais. E estas, para que nós as consigamos, é preciso que haja muito trabalho, muito labor. E aí nós também vamos nos questionar. Então, se a felicidade não é deste mundo,
e é fato, né, que é uma busca arquissecular, é verdadeiramente milenar, né, desde que nós temos registro da presença do ser humano no nosso orbe, a busca pela felicidade é algo incessante. E quanto mais nós adquirimos, mais nós perseguimos e não conseguimos atingir este objetivo. É porque se nós nos remontarmos aos primórdios da civilização, o que nós poderíamos considerar como sendo o ápice da felicidade para aquelas civilizações era o simples ato das pessoas conseguirem sobreviver, né? Então, sobreviver era o auge da felicidade. E aí vieram outras e outras e outras conquistas e nós continuamos buscando a felicidade. Porque ela não é deste mundo. E como ela não é deste mundo e Deus é infinitamente bom e misericordioso, nós temos diversas outras moradas onde a felicidade existe, né, num grau de plenitude. Só que nós ainda não estamos aptos a essas moradas. E qual é o grande trabalho que cada um de nós deve empreender? É trocarmos aquilo que em nós é vicissitude por virtudes. Então, o que realmente traz regozijo, alegria, né, felicidade, é você ter a consciência de que você está crescendo, de que você está evoluindo. Aí nós também nos perguntaríamos, e a Terra então está fadada a funcionar como uma penitenciária onde todos os que aqui se encontram não estão só para dores, sofrimentos e agruras? Não. Nós já temos aqui diversas coisas que fazem com que nós possamos vislumbrar o que está por vir. Então, assim, aqueles de nós que têm como meta de vida vivenciar os ensinamentos do Cristo, nós sabemos que existe um futuro muito mais promissor a depender daquilo que cada um de nós estejamos fazendo. Jesus, né, Cristo, nos trouxe essa possibilidade e a doutrina espírita nos dá a certeza da aquisição deste futuro. Então, Deus no universo, né, colocou diversas moradas a fim de que nós possamos ir galgando essas posições. Agora, a felicidade, ela não está circunscrita a um espaço físico, né? Ela é uma conquista interna, ela está atrelada ao espírito. Então, nós podemos ser felizes aqui e, inclusive, todo o progresso realizado pela humanidade faz com que nós possamos depreender todo o progresso que ainda está por vir. Então, se nós nos esforçarmos, se nós agirmos com coerência dentro daquilo que são as leis de Deus, nós iremos evoluindo de forma que a nossa casa, né, o nosso orbe, que já funcionou de uma forma muito mais primitiva, né, hoje está passando por essa transformação e tornar-se-á um mundo de regeneração. E aqueles de nós que formos capazes de envidar em nós as mudanças necessárias, poderemos continuar aqui melhorando a nossa casa. E existe também outra possibilidade, né? Quem conseguir ir galgando mais e evoluindo, pode mudar de casa também, né? São muitas as moradas realmente. Então, a luta, né, que cada um deve ensejar é vencer a si mesmo. Então, a reforma íntima é aquilo que a doutrina exige, entre aspas, né, de cada um, que na verdade não é a doutrina. Quando nós vamos aumentando a nossa compreensão, dilatando a nossa consciência, somos nós mesmos que vamos cobrando isso de nós. Então, é isso que nós precisamos fazer, é isso que cada um deve tentar, até porque, assim, à medida que cada um de nós melhora, né, é como diz, né, Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim. Então, a felicidade do mundo começa em mim. Para que nós cheguemos à condição de mundo regenerado, é preciso que cada um promova em si a regeneração. Então, não existe fórmula, né? Não existe mágica,
né? A felicidade é uma conquista, né? Ninguém, inclusive, tem o direito de cobrar do outro. Óbvio que nós somos seres gregários, não é à toa, né, que Deus nos coloca, né, nos dá família, enfim, porque nós precisamos exercitar essas vicissitudes e isso só se dá no um com o outro, né? Mas nesse um com o outro, cada um é responsável pelas suas atitudes. Então, à medida que eu me melhoro, eu possibilito a melhora do outro. E isso é uma coisa que vai se expandindo e se expandindo, e nós temos o resultado aí. Às vezes, existem pessoas desesperançadas e não acreditam, mas é que nós temos também a tendência de focar no negativo. Mas o ser humano, né, já melhorou muito. Cada um de nós aqui é exatamente aquilo que cada um conseguiu aquilatar de melhor, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, cada um aqui é feliz o tanto quanto foi capaz de conquistar. E cada um é capaz de conquistar muito mais, sem nenhuma dúvida. Então, essa é a proposta, né? Esse é o desafio, melhorarmos. A felicidade não é deste mundo, neste sentido, né? De felicidade plena. Porque lá também está escrito que é difícil encontrar um homem sábio, com sabedoria plena. E muito mais difícil ainda é encontrar alguém que possa dizer-se aqui plenamente feliz. Porque nós temos ainda muito a corrigir em cada um de nós. Então o trabalho é este. É ter Cristo como exemplo, é praticarmos o amor, a caridade e a justiça, e assim nós temos a plena certeza de que o futuro nos trará essa felicidade que nós todos ansiamos, e que é uma conquista não da matéria. Nós até nos utilizamos de recursos materiais, mas utilizamos este recurso para melhorarmos aquilo que somos enquanto espíritos. Então, mais uma vez, né, nós vamos agora nos dirigir a Deus, né, fechando os nossos olhos, rogando para que a noite de hoje seja uma noite em que nós tenhamos a oportunidade de termos contato com informações, com conhecimentos, que possamos nos tornar mais conscientes, dilatar o nosso entendimento, aquilo que nós pudermos aprender de melhor e pormos em prática na nossa vida diária. Para isso nós pedimos a proteção, o amparo da espiritualidade amiga, do mentor espiritual desta casa, de Jesus Cristo, nosso amado irmão, amigo de todas as horas, e que Deus possa intuir nosso irmão Vando na sua preleção. Que tenhamos todos a oportunidade do conhecimento daquilo que Deus quer para cada um de nós. Sendo assim, nós passamos a palavra para o nosso irmão, a fim de que profira a palestra que lhe compete na noite de hoje. Muito boa noite a todos. Que a paz e que o carinho do nosso querido amigo Jesus possa nos abençoar e possa nos proteger nessa noite. Boa noite novamente. Não combinei nada com a irmã que dirigiu os trabalhos, não nos conhecemos até então. E calhou que na noite de hoje falaremos sobre o mesmo tema, ou a relação dos temas, já que dentro do capítulo 5, como mencionado por ela, há o direcionamento para a felicidade, e eu, por minha vez, vou tentar trabalhar com vocês à luz da doutrina espírita, qual a compreensão que nós devemos ter sobre a aflição ou sobre as aflições. Um ponto de contato entre minha fala e a dela é que eu tentarei, junto com vocês, junto com o esclarecimento da doutrina espírita, trabalhar as aflições e trabalhar os sofrimentos sobre uma outra ótica, sobre a ótica espírita, que verdadeiramente vai nos mostrar, ao longo de todo o seu ensinamento, ao longo de toda a sua obra, que a dor
ela deve ser entendida e deve ser sentida por nós num caráter pedagógico. Num caráter pedagógico. Nunca num caráter punitivo. Me farei repetir, serei repetitivo em algumas das vezes, no sentido de dizer-vos várias vezes que aquilo tudo que nos acontece exatamente porque nós precisamos passar por essas experiências. Nem mais e nem menos. Nem mais e nem menos. Todas as experiências, sejam em quais campos forem de trabalho, na dimensão emocional, na dimensão psicológica, na dimensão social, todas as experiências nos ocorrem, nos acontecem, porque igualmente necessitamos dessas experiências para nós. Então alguém pode pensar, então, mas aquela pessoa complicada que eu tenho no trabalho, personal trainer, está em moda, o personal trainer da irritação. Tem aquela pessoa que eu não escuto nem falar a voz, e aquela pessoa me irrita profundamente. Aquela pessoa é o reflexo do que eu fizera em outro momento a alguém. Nem mais, nem menos. Uma pessoa que me desperta a ira. Aquela pessoa é o personal trainer para que eu possa trabalhar nessa vida a questão da ira. Porque noutro momento de minha existência, ou noutros momentos de minha existência, eu fui o que essa pessoa é para mim, para alguém. Então não há, me fazendo repetitivo pela primeira vez, não há nos nossos ombros, uma expressão muito utilizada, nenhum peso adicional além do que nós precisamos para crescer, para evoluir e para ser feliz. Então, na noite de hoje, a gente vai tentar discutir ou tecer alguns comentários sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. A princípio, o Evangelho segundo o Espiritismo seria lançado como imitação segundo o Espiritismo. Só que, naturalmente, aquilo que é imitação não é verdadeiro. Então, logo, os espíritos superiores advertiram Allan Kardec, isso está na Revista Espírita de 64, salvo engano, advertiram Allan Kardec para que o nome fosse trocado. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Boa Nova, Evangelho do grego, a Boa Nova, a mensagem de Jesus segundo o Espiritismo. E aí, as bem-aventuranças em relação à aflição, ele está no capítulo 5. Cumpre assinalar, no entanto, e a gente vai fazer esse percurso, se faz necessário fazer esse percurso, pensar por que é que bem-aventurados os aflitos é o capítulo 5, e não 6, e não 7, e não 8, nada cabalístico, mas cabe pensar por que é o capítulo 5. Cabe pensar por que o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, é o maior de todos do Evangelho. Que só no capítulo 5, no interior do capítulo 5, há 13 mensagens espirituais. 13 mensagens espirituais. É o maior número de mensagens espirituais. Cumpre então assinalar e perguntar e se questionar nas reflexões que os estudos nos permitem, por que é que Allan Kardec, o codificador, pesquisador e pensador por excelência, guardou tanto espaço para falar do sofrimento. Guardou tanto espaço para falar do sofrimento ou das aflições. Qual é a grande lição que Allan Kardec nos dá ou quer nos passar quando guarda tanto espaço dentro do Evangelho segundo o Espiritismo para falar do sofrimento? Repito, é o maior capítulo de todos. Então, ao fim dessa nossa conversação, tentaremos juntos responder a essa pergunta. A palavra aflição, do latim affligere, dá a ideia de fazer sofrer, de sofrimento ou de trazer dificuldades. Há uma outra conotação também do grego que dá a ideia de afligere, dá a ideia de aquilo que a gente fica se batendo, chicote, e da ideia de surrar com chicote, de se surrar com chicote. Então, a aflição da ideia também de se bater, de sofrimento, de dar pancada em si mesmo. Se a gente for pensar em alguém aflito, a sensação bem essa, né? A sensação de que algo está nos consumindo
o tempo todo. É algo que vai se renovando. Um minuto vai passando e aquilo vai se renovando. Um minuto vai passando e aquilo vai se renovando. Um minuto vai passando e aquilo vai se renovando. Há 30 anos atrás a carta não chegava. Hoje, se 2 minutos não chega, a resposta do WhatsApp, a gente vai se afligir. E a gente vai tentar fazer uma separação do que é a aflição do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da vida, e quais são as aflições que a gente vai criando ao longo do tempo. Por exemplo, eu dei uma básica agora dos nossos tempos, que não está mais na juventude. A tecnologia vai do início até o fim. Crianças hoje com 2 anos têm acesso à tecnologia, infelizmente. Pessoas com mais idade, estão próximas aí do pórtico da morte, também têm acesso à tecnologia, e como tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim. Então, 2 minutos, 3 minutos, sem aquela mensagenzinha, sem aquele barulhozinho, a gente já está aflito. A gente já está numa aflição tremenda. E aí a gente vai tentar também relacionar e fazer uma análise dessa fala de Jesus, que a princípio, se a gente pensá-la do ponto de vista físico, somente do ponto de vista físico, ela parece um tanto pessimista, ela parece um tanto desagradável. É que no fundo precisamos urgentemente, sobretudo nós espíritas, mudar a ótica de nossa compreensão. Todos os ensinamentos de Jesus precisam ser compreendidos tendo um passado e tendo um futuro. Se a gente tentar compreender a mensagem de Jesus e a mensagem do Espiritismo somente da ótica que vai do berço ao cúmulo, vai ficar todo. Vai ficar piegas. Vai ficar piegas. A gente precisa compreender a mensagem de Jesus, ou tentar começar a compreender a mensagem de Jesus como algo anterior ao berço e algo que vai depois do túmulo. Na análise que faremos de no mundo tereis aflições, a gente vai tentar também passar essa ideia. No primeiro momento, a gente pode pensar por que Jesus diria: no mundo só tereis aflições. Basta a gente pensar na vida da gente, no dia a dia da gente. Eu não vou aqui criar uma nuvem negra tão grande, mas eu vou dar alguns exemplos de que, no fundo, de fato, estamos rodeados de aflições. Lembrando que a ideia do trabalho, a ideia da conversação, é a gente poder ver o que vai fazer com essa aflição, é a gente poder ver o que vai fazer com esse sofrimento. Mas então vejamos o dia a dia da gente. A gente acorda de manhã, qual é o primeiro pensamento da gente, via de regra? Eu sei que aqui pro lado de Boa Viagem tem espíritos iluminadíssimos, do lado do Janga não. Quer dizer, tirando a Dona Anitta, do lado do Janga são espíritos atrasados, que ainda estão muito presos na matéria. Então, quais são os primeiros pensamentos no dia a dia da gente, quando a gente levanta? Ai meu Deus, vou trabalhar. Aflição, não é? Ai meu Deus, vou pegar 2 horas de ônibus. Lá pro lado de Jango, Olinda, tem muita gente aqui para lá, tem uma coisa chamada Rio Doce CDU. Você põe o ônibus aqui que fica apertadinho, Rio Doce Piedade, pronto. Aqui tem Rio Doce Piedade de fato. Lá a gente tem Rio Doce CDU. Isso a gente ainda está na cama, acordando. Meu Deus do céu. João, tem nenhum João aqui não, se tiverem, é uma metáfora. João esqueceu de comprar o pão. Vou sair de casa, solto o manual. Atenção. Aí a gente precisa acordar o filho da gente. A gente acorda o filho da gente, adolescente, 14, 15 anos. O menino está completamente aturdido. Os hormônios na cabeça dele. Tum, 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 tum. O menino olha para a mãe, vê uma bruxa. A mãe não aguenta isso. Aflição. A mãe, com seu turno, quer que o menino seja um adulto. Aflição. Se eu estou exagerando, por favor, levantem o braço e digam: ó, não, está exagerando. Aí a mãe levanta o menino, o filho vai acordar. Filho vai estudar. O menino: ah, mãe, eu não quero estudar. Estudar para quê? Atenção. Eu estou dando um exemplo da relação materna e mãe e filho. Ah, mãe, filho, levanta, vai fazer teu café. A mãe vai fazer um café, vai pegar um ovo e estoura o ovo. Aflição. Quem vai ter que limpar? O pai não ajuda. Em algumas casas. Agora exagero. Aí a gente vai para o trabalho, 8 horas de trabalho, 10 horas de trabalho. Se a gente junta com o doce, deu 12 horas de trabalho. A gente vai esquentar o almoço está ruim. Aflição.
Só que no meio desse percurso, desse mínimo percurso que eu fiz, que aí a gente já recebeu a notícia de que fulaninho está mal, lá em Catorocó, na aflição. A gente já recebeu a notícia por WhatsApp de uma pessoa que provavelmente o próximo demitido do emprego vai ser a gente, porque a crise está brava, na aflição. A gente recebeu a notícia de que Mariana está no carro, na aflição. A gente recebeu a notícia que a França, o berço do Espiritismo, sofreu atentados, na aflição. Aflição. A gente vai para casa pegar aquele trânsito, na aflição. Se a gente quiser ir para uma outra dimensão da vida, a gente vai para outra dimensão da vida. Olhar essa criança agora e sorrir lembrando, vou dar um exemplo. A gente se casa. Será que esse casamento vai ser bom? Desespero. Deixa eu voltar um ponto atrás. E aí eu falava que tem aflições que a gente vai criando. Tem aflições que são da vida e tem aflições e sofrimentos que a gente vai criando. A gente precisa ter a noção exata, isso quem trabalha muito bem na área da psicologia, com a qual eu me ensino, Adam Phillips, um autor americano, que ele vai dizer o seguinte: a nossa cultura ela está viciada em tragédia. Ela está viciada em tragédia. Ela está viciada no que é ruim. Ela está viciada no que é mal. Ela está viciada no que é problema. Você sai aqui agora para pegar o carro lá fora, para pegar a condução, a pessoa passa ao nosso lado, a gente se pergunta: quem é essa pessoa? Aflição. Aflição. E aí eu disse que algumas aflições a gente vai criando. A gente lembra de Jesus, vamos voltar para amanhã ainda, vamos voltar para a parte da manhã. A gente sai para o trabalho, queixa-se do trabalho. Repito, boa viagem não, mas daí para lá todo mundo se queixa, muita gente se queixa do trabalho. Aí a gente lembra de Jesus: meu pai trabalha incessantemente, eu também estou trabalhando. E a gente está amaldiçoando o trabalho, criando aflição, criando o sofrimento. Por imaturidade, seja lá por que seja, a gente está criando aflições. A gente está aumentando o nível da tragédia. A gente está imerso nessa cultura que acredita que tudo vai ser pior, que tudo vai ser ruim. Alertam-nos os espíritos, todo mundo cantando, contando e gritando o momento do Brasil. Poucos são os que levam a prece a Deus e peçam que abençoe a todos e que a situação mude. A gente está aumentando a aflição. Somos nesse sentido diabólicos. Diabo, dia mais baus, aquele que espalha coisas ruins. Quando nós espalhamos coisas ruins, nós estamos sendo diabólicos. Diabo, dia mais baus. Quando nós espalhamos coisas ruins, nós estamos sendo diabólicos. Então, estamos inseridos nesse campo de aumentar as aflições. E aí eu falava do exemplo da criança, a gente vai casar e a gente está namorando, começam as aflições. O mundo feminino, isso é mais difícil. Será que vai dar certo? A gente vai criando aflições. Será que o casamento vai ser bonito? Será que ele vai me amar para sempre? Está perguntando. Inexiste. Será que o amor vai dar certo? Aí chega a mãe com aquele sentimento possuidor de cuidado, manipulação às vezes se veste de cuidado. Filha, tem cuidado com esse homem, filho. As mães daqui fazem não. Aflição. A gente casa, um casamento maravilhoso, tudo certo, lua de mel, coisa vai. Vamos pensar nos filhos. Aí vamos programar os filhos, Menino ou menina? Aflição. A mãe quer menino, o pai quer menino. Ele vem um ser andrógeno. Remontando aí ao banquete de Platão, quando os seres eram completos. Inclusive se conta, se diz, do lado filosófico, que os seres andrógenos somos descendentes dos seres andrógenos, que eram seres completos. E aí Zeus, com raiva, mandou separar os seres andrógenos, que eram completos, 4 braços, 4 pernas, 2 cabeças, mandou dividir. E até hoje a gente vive em busca da metade eterna. A eterna metade da laranja. Está na filosofia, está em Platão. E aí o filho chega.
uma alegria imensa. Mas aí começa a aflição porque o tempo está nascendo, porque ele não está falando, porque ele foi para o colégio e apanhou, porque ele quer dormir na cama da gente, a gente não namora mais, e mamãe quando quer namorar, puxa o menino e eu estou com raiva dele. Começam as aflições. Tem muita gente aí. Percebe? Então, no mundo tereis aflições. Isso faz muito sentido. Isso faz total sentido. Lembrando ainda que a gente vai trazer a análise espírita e espiritual daquilo que Jesus colocou. No mundo, está em vermelho, tereis aflições. De que mundo é esse que Jesus fala e para quem Jesus fala? Essa é a ideia que a gente vai trabalhar. E aí a gente vai poder entender por que é que a gente tem tanta aflição. E eu vou parar por aqui porque já está ficando uma nuvem negra. Conseguem perceber que de fato estamos imersos na aflição? Estamos imersos em um sofrimento que é comum a todo ser humano. A todo ser humano. A única criatura que teve uma aflição imerecida no planeta Terra foi Jesus Cristo. O único. Se a gente acha que está sofrendo demais, a gente está se comparando ao Mestre. A gente está se comparando ao Mestre. Ao governador espiritual do planeta. O governador espiritual do planeta. Não é pouca coisa. Foi o único que sofreu imerecidamente. Todo o restante, abaixo dele, teve o grau, a intensidade de sofrimento que mereceu. Ou, no entanto, levando em conta que alguma parte do sofrimento a gente intensifica porque quer. Que a gente intensifica porque quer. Então vamos caminhar na análise. Apertem os cintos, isso foi só uma introdução das aflições. Por dentro do capítulo 5, eu falei então que bem-aventurados os aflitos é o capítulo 5. Aí eu questionei por que não 4, por que não 6, por que não 7, por que não 8. Vamos voltar para isso então. Para que a gente possa entender as aflições, a gente está construindo ainda o entendimento das aflições. Mas para que a gente possa compreender o entendimento das aflições, é necessário que a gente entenda minimamente, os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente não entender minimamente os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o 5º capítulo e os demais não vão fazer sentido. Não vão fazer sentido. Então é preciso que a gente tenha uma mínima compreensão dos 4 primeiros capítulos. Dentro do capítulo 5, vou retomar um ponto, depois volto a isso. Dentro do capítulo 5, aquilo que temos a proposta de conversar hoje, se o tempo assim permitir, é sobre a justiça das aflições. E Leon Denis vai colocar no problema do ser, do destino e da dor, que a lei de justiça nada mais é do que a lei de harmonia. A lei de justiça nada mais é do que a lei de harmonia. Causas atuais das aflições, esses itens são belíssimos. E causas anteriores das aflições, que estão do item 6 ao item 10. Então, os Espíritos vão explicar, Kardec vai explicar, os Espíritos depois vão explicar que o nosso sofrimento tem 2 fontes. Isso é o Evangelho segundo o Espiritismo, depois a gente chega e aprofunda. Tem 2 fontes. Uma fonte está na vida atual, a gente vai ver como daqui a pouco. E a outra vem do nosso passado. Vem da continuação das reencarnações. Vem da continuidade da nossa existência. Eu não sou vão, eu sou vários vãos. Aquilo que eu comporto hoje em meu psiquismo, em meu mundo afetivo, é uma composição do que fui e do que fiz nas outras existências. É por isso que às vezes eu não me entendo. É por isso que às vezes a gente não se entende. É por isso que às vezes a gente cola em alguém e não entende por quê. É por isso que às vezes alguém morre e a gente se desespera e não entende por quê. O espírito, o parente, o conhecido morreu, a gente chora 4, 5, 10, 12, 15 anos. E a gente esquece de quem ama, de quem cuida, deixa caminhar. O que é que a gente faz quando quer uma criança dormir, fazer uma criança dormir? Tem outra por ali, fugiu.
O que a gente faz quando quer deixar uma criança dormir? A gente silencia e deixa ela dormir. O que a gente faz quando quer que o espírito fique bem? A gente silencia a inquietação da gente e deixa ele se aquietar. Então, uma outra conotação. É a conotação espiritual que a gente precisa trazer para a conotação física. O que a gente tenta fazer, lembrando Nietzsche, a gente tenta dar uma conotação física ao mundo espiritual. Nietzsche falava que a gente tentava o tempo todo divinizar o homem e humanizar Deus. A gente tenta humanizar a espiritualidade e espiritualizar a humanidade. Então, justiça das aflições, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Cumpre assinalar, no entanto, que o capítulo 5 ele é bem mais extenso. Ele vai falar de esquecimento do passado, para que a gente possa entender as causas anteriores das aflições. É imperativo que a gente possa falar de esquecimento do passado, que alguma coisa vai sobrar, ok? Esse esquecimento do passado não é uma barreira de ferro que nada passa. Alguma coisa passa, algo sempre vai passar, sobretudo na infância até os 7 anos e depois no período da adolescência, quando está mudando, o cérebro, os hormônios estão mudando muito, a estrutura física e psicológica do ser humano vai comportar as experiências do passado. É por isso que o adolescente se vê tão perdido e atormentado. É por isso que, via de regra, o adolescente vai se chocar com os pais, lembrando que a configuração familiar são de peças diferentes. Ele vai olhar para o pai, às vezes ele vai ter a sensação de que o pai foi alguém estranho do passado. Ele vai olhar para a mãe e vai lembrar que a mãe foi alguém estranho do passado. Ele vai olhar para o irmão e vai lembrar que o irmão vai sentir que o irmão foi alguém estranho do passado. Então há o esquecimento do passado, mas não é 100% o esquecimento do passado. Motivos de resignação, suicídio, a loucura, bem e mal sofrer, o mal e o remédio. Eu já dei uma dica aqui porque a gente vai. Qual é a ideia central do nosso trabalho? Bem e mal sofrer. O mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido, melancolia. E aí, no capítulo 8. Então, a pergunta que me fiz há pouco, eu refaço agora. O que é preciso entender na configuração do Evangelho? Por que é que bem-aventurados os aflitos está no capítulo 5 e não antes e não depois? Se a gente lembrar das bem-aventuranças, veja o estudo de Kardec. A perspicácia de Allan Kardec. Allan Kardec mudou a ordem das bem-aventuranças. Qual é a primeira bem-aventurança dita por Jesus? Os pobres de espírito. Os pobres de espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, os pobres de espírito é o capítulo 7. Foi para depois da segunda bem-aventurança. Por que é que Kardec ousa trazer bem-aventurados os aflitos para frente de bem-aventurados os pobres de espírito? E por que que no meio de uma e outra bem-aventurança Kardec introduziu um outro capítulo intitulado Cristo Consolador? Por que Kardec foi ousado a esse ponto? Todo mundo já ouviu a fala de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente trabalha os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec trabalhou os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele estava falando da verdade. Não muda. Não muda. Não vim destruir a lei. Moisés, depois Jesus e agora o Espiritismo. Ao tempo de Moisés, as criaturas eram imaturas. Isso são os Espíritos que dizem. No tempo de Jesus, eram maioridade. Estavam saindo da maioridade. E na terceira revelação, o Espiritismo, nós já temos maturidade. É por isso que muito será cobrado, que muito foi dado. Não é do ponto de vista espiritual, não. Do ponto de vista material, não é do ponto de vista espiritual. Vamos lembrar do livro Os Mensageiros, de André Luiz, o segundo da série psicológica, A Queda de Otávio. Está lá, Os Mensageiros. A Queda de Otávio, salvo engano, capítulo 8. A Queda de Otávio. Passou 30 anos na espiritualidade, 30 anos ininterruptos estudando, para reencarnar
e refazer a lição. Reencarnar e refazer a lição. 30 anos. Tinha por objetivo na sua encarnação seguinte: trabalhar pelo bem e cuidar de 6 almas, de 6 espíritos que lhe viriam, que lhe chegariam de algum jeito. 30 anos se preparando na espiritualidade. Chegou aqui, mergulhou nas paixões, apaixonou-se perdidamente por uma mulher, como Romeu e Julieta, que todo mundo acha que ainda é uma história de amor e não é. Apaixonou-se por uma mulher, esqueceu os deveres cristãos. A segunda mãe, a segunda mulher de seu pai, que trouxeram aqueles espíritos que ele havia se comprometido, ele deixa de lado e vai ver com essa mulher. Faliu. A gente usa essa expressão, faliu. Caiu sabendo. Qual será o peso da responsabilidade de Otávio? Maior. Maior. Ele errou sabendo que estava errando. Errou sabendo que estava errando. Então nós espíritas temos um elemento a mais para entender a vida, para lidar com a vida, para acertar na vida. E depois não vai caber dizer, como uma criança que quer culpar o irmãozinho, a criança quebra um copo, o irmão chega e diz: foi meu irmão. Não vai caber. Na conta não vai caber culpar alguém. A conta é nossa, é individual. Então é preciso entender que o Espiritismo ela vem complementar a lei. Ela não vem refazer nem a lei de Moisés, nem a lei de Jesus. Ela vem complementar. Daí porque o Evangelho segundo o Espiritismo, a boa nova de Jesus segundo o Espiritismo. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Falando da felicidade, da verdadeira vida espiritual. Cito novamente André Luiz, o livro Nosso Lar, 60 e tantos anos. É preciso ler, é preciso estudar o Nosso Lar. Capítulo 1, 2 e 3 de um livro que tem 50 capítulos. Capítulo 1, 2 e 3 do livro Nosso Lar, André Luiz vai dizer o seguinte: quem lê pela primeira vez se assusta, sobretudo quem não é espírita, pega aquele livro e fecha. É um espírito falando aos vivos, um morto falando aos vivos. O que é que aquele morto vai dizer? Capítulo 1, 2 e 3. Já dá vontade de fechar o livro. Pesa, alguma coisa dentro de nós pesa. É a responsabilidade do espírito. Meus pulmões respiravam a longos haustos. É o morto que está falando. Meus cabelos ficaram eriçados. Eu sempre brinco, é uma esperança para quem é careca ou está ficando. Louvado seja Deus. A fome, as necessidades fisiológicas, como a gente ensina a criança, 1 e 2, número 1 e número 2, continuavam sem alterações. Quem está falando é um morto, gente. Está no Nosso Lar, pode conferir. Meu reino não é deste mundo. A verdadeira vida não é aqui. Percebam que a gente está fazendo uma construção para entender o capítulo 5. Não se percam no caminho. Por isso que eu brinquei, apertem os cintos. O cinto para a cabeça não ir longe. A verdadeira vida não é aqui. Diz Emmanuel no livro Consolador, que eu indico a todos. Complemento natural do Livro dos Espíritos. A dor física não é a dor verdadeira. Você pode ter tido um câncer dos piores. Você pode ter tido as piores doenças. Se você não aprender com essa doença, não valeu de nada para o espírito. Estou adiantando o fechamento. Se você não aprende com a dor, não valeu de nada aquela dor. É preciso que haja na dor a aprendizagem. O que é essa dor quer me dizer? Qual é a lição que essa dor está me trazendo? Por que eu fui deixado? Por que eu fui deixado? Capítulo 3, existem muitas moradas na casa de meu pai. A terra é grande, gigantesca, né? Eu tenho noção absolutamente nenhuma de astronomia. Mas vou relatar alguns dados que na composição desse trabalho eu peguei e fiquei abismado.
Me assustaram os zeros. Na nossa galáxia existem mais de 100 bilhões de sóis, de Sol como o nosso. 100 bilhões de sóis como o nosso. Em torno de cada Sol desse gravita uma série de planetas. Então é uma série, trilhões de planetas ao redor do mundo. Para ficar uma coisa mais digestível, palpável. Trilhões de planetas. Isso é astronomia, isso não é espiritismo não, isso é astronomia. É espiritismo porque o espiritismo se vale já disse isso. No tempo de Kardec, se conhecia 10% ou menos do que hoje se conhece de astronomia. E aí os cientistas vêm com a bomba. E calcula-se, na nossa galáxia, 100 bilhões de sóis. Eu não sei o que é isso, eu não sei nem quantos zeros tem no bilhão. Acho que é por isso que eu fui para a humana, que é matemática. 100 bilhões de sóis. Cada um um conjunto de planetas. Daqui a pouco eu vou destrinchar mais isso. E calcula-se que existem mais 100 bilhões de galáxias. Faz sentido? Faz sentido? Há muitas moradas na casa do meu pai. Deus é pequeno. Deus é padrasto. Perguntaram a Chico Xavier, de você ficar abismado, se você vê do ponto de vista físico. Perguntaram a Chico Xavier, Chico, querido Chico, Chico, aliás, vamos estudar tudo do Chico, tá, gente? Vamos ler tudo do Chico. Chico, e se os homens destruírem o planeta com armas atômicas? Chico sorriu e respondeu, meu filho, os espíritos vão nos colocar em outra morada. Se a gente vê isso do ponto de vista físico, a gente vai dizer que Chico é louco. Se a gente compreender isso com uma ótica espírita e espiritual, vai fazer sentido quando Jesus diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Não vai acontecer nada. A gente vai para outra morada. Quem se ama não se separa. Quem se ama não se separa. Então a gente vai para outra morada e vai encontrar todo mundo. Todo mundo que a gente gosta, a gente vai reencontrar um dia. Há muitas moradas na casa de meu pai. Vamos sair do campo da matemática. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí eu faço uma interrogação. Por que ver e não viver no reino de Deus? É uma interrogação para a gente pensar. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Princípio da reencarnação. Princípio das várias existências. Princípio da continuidade. Nos explica porque estamos no mundo. Porque estamos na família que estamos. Por mais diversa que seja. Por mais diferente, complexa e complicada que seja. Explica porque temos os nossos processos psicológico, de angústia, físico, de dores e de doenças. Está aqui. Está tudo aqui. Então, se a gente compreende minimamente esses 4 ensinamentos, a gente pode chegar com força total para entender por que no mundo só tereis aflições. No mundo só tereis aflições. Que mundo é esse que Jesus fala? Falava e fala. A gente precisa retomar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, 8, 9 e 10, para entender que planeta é esse. Jesus falou isso para a gente. Mandar que muitos de nós estivemos naquele tempo. Estamos hoje aqui ainda porque a gente não aprendeu a essência que é amar. Não aprendeu a essência que é amar. Então, o nosso mundo, dizem os Espíritos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando eles vão fazer uma análise dos mundos existentes, eu já disse a vocês que existem uma carrada de mundos. Dentro desses mundos há uma escala infinita de progresso e de atraso. A gente está por ali
Se a gente for pensar no campo de futebol com camisa 8, a gente está no meio por ali desse processo. O nosso mundo, a nossa escola, a Terra, que abriga mais ou menos, segundo os Espíritos, 30 bilhões de espíritos, 30 bilhões de almas, ou seja, para cada um vivo, 4 mortos. Para cada um vivo, 4 mortos. Se a gente for daquele bem ruim, daquele bem peste, tem 4 espíritos esperando a gente por ali, né? For para casa dos 4 com a gente. Verdade. Estou rogando para ninguém não. O mundo é afinidade. O mundo é afinidade. Experimente jogar um punhado de estrume em alguém. Número 2, cocô em alguém. Você vai ficar com cheiro, meu irmão. Experimente dar uma rosa a alguém, essa senhora com um sorriso bonito. A gente vai ficar com cheiro, meu irmão. Ela é de merecimento. Ela é de afinidade. Então, se no mundo existem 4 espíritos para um vivo, a gente tem ao nosso redor, não é regra, tá, gente? Absolutamente não é regra, ok? Mas a gente tem, via de regra, 4 espíritos ao nosso lado. Amanhã eu vou bater um futebol de manhã, quem é que vai comigo? 4 jogadores. Reserva, tá? Não dou minha vez com o outro, não. Se a gente está falando mal, maldizendo, sendo diabólico, lembrando a palavra diabólico, para ninguém dizer assim, Wando disse que eu sou diabólico porque eu sou um diabo. Não, diabólico no sentido da palavra, dia mais balos, aquele que espalha coisa ruim. Quando a gente espalha coisa ruim, a gente está sendo diabólico sim, no sentido da palavra, do grego, do verbo. Quando a gente fala mal, quando a gente maldiz, quando a gente torna as coisas trágicas, pesadas, ruins, violentas, a gente está sendo diabólico. Quem são os espíritos que vão estar junto da gente? Aqueles espíritos na espiritualidade têm uma língua desse tamanho. Conversava com o Márcio, meu irmão, que já esteve por aqui, quarta-feira, terça ou quarta-feira, conversando sobre a composição dessa palestra. E aí a gente brincava, ele sempre conta isso. Tem humanos que desencarnam 2 caixões. É um para o corpo e um para a língua. E aí a gente falava sobre essas aflições, começa a tocar Djavan no rádio. Você disse que não sabe, sim, não. Mas também não tem certeza que sim. Eu digo, pronto, tudo é aflição no mundo. Tudo é aflição no mundo. Aí depois começa a tocar uma do cabelo curtinho, Adriana Calcanhoto. Eu perco a chave de casa, eu perco o freio, estou em grade de casa. Aflição. Tudo é aflição. Então nosso mundo é caracterizado por um mundo, e o nome do nosso planeta Terra é planeta Água não. Terra, mundo de provas e expiações. A característica geral do nosso planeta é que ele é um mundo de provas e expiações. Está lá em Emmanuel, também no Consolador, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Está de maneira geral em toda a obra espírita. Provas e expiações. O que são expiações? É tudo aquilo que nos liga ao passado. Tudo aquilo que nos liga ao passado. É um rearranjo. Um rearranjo. É aquilo que a gente traz para cá e que a gente precisa refazer. Aquilo que a gente traz para cá e a gente precisa refazer. Em todos os níveis. Estamos todos no mesmo barco. Então não deixe ninguém levantar o dedo no seu nariz e dizer, eu sou melhor que você. Não é. Ele pode ter mais habilidade no futebol, para cozinhar, para reclamar, para brigar, para encher o saco. No mundo somos todos iguais, do primeiro ao último. Lembrem, o que comporta o nosso mundo é a lei de afinidade. Então não há ninguém melhor do que ninguém. Há uns que sabem mais, há outros que podem mais. Há outros que têm um maior esclarecimento, mas todos, do ponto de vista espiritual, somos mais ou menos iguais, parecidos. Então ninguém pode ter a dominância em nós. Ninguém tem o direito de nos bater. Ninguém tem o direito de nos xingar. Isso não é amor, porra. Está longe. Isso não é amor. Somos todos iguais. Ninguém merece sofrer. Ninguém merece sofrer.
Esse sofrimento bobo e tolo que permite que a outra pessoa faça o que quiser com a gente, isso não é amor, isso é doença, porra. Isso é psiquiátrico, isso é remédio, é tarja preta. Uma das histórias que fundou a nossa ideia romântica de amor foi Romeu e Julieta, viu, Maria? Maria tá ali, sorriso lindo. Foi Romeu e Julieta. A gente acha ainda hoje que Romeu e Julieta foi uma história de amor. Eu não vou perguntar porque eu já disse 2 vezes que não é. Mas até, talvez, a maioria até eu dizia que achava que Romeu e Julieta é uma história de amor. Lindo, eu quero um Romeu para minha vida. Eu quero uma Julieta para minha vida. Queira, mano. O Romeu foi para uma festa no baile, sábado à noite, para esquecer um amor. Está lá no livro. Que a gente lê. Se a gente estuda, a gente vai ver. Ele foi para esquecer um amor, conheceu Julieta. Na segunda-feira eles tinham a primeira relação de amor e sexo. Zygmunt Bauman vai dizer que a gente hoje está numa relação de sexo e de amor. Está tudo invertido. Na segunda-feira eles tinham a primeira relação de sexo. Então, a gente vai ver que essa coisa do sexo muito rápido é antigo. Na quinta-feira eles morrem. E a gente está dizendo que o Romeu e Julieta tem uma história de amor em 4 dias. É tragédia. Não queiramos amor dessa forma, que é tragédia. Então, mundo de provas e expiações. As expiações, expiar. É aquilo que a gente traz do passado e que a gente vai precisar colocar no lugar. A gente vai precisar colocar no trilho. Expiação. E as provas são um aprendizado. A gente vem para a vida, cada um de nós. Vem para a vida com um lápis, uma borracha e um papel. Reparem que eu usei a expressão lápis, porque se a gente errar, a gente pode apagar e reescrever. É por isso que ninguém pode nos culpar. É por isso que ninguém pode nos apontar o dedo. Errei, eu posso refazer. Cometi um aborto, eu posso refazer. Todos iguais. Então, nas expiações, a gente conserta. E nas provas, a gente vai aprendendo. As expiações podem ser provações? Podem. Na medida em que a gente consegue aprender com o sofrimento. Essa é a ideia espírita, já que o tempo avança e está terminando. Se a gente consegue tirar da expiação e do sofrimento um aprendizado, a gente está sabendo sofrer. A gente está sabendo ser feliz, do ponto de vista espiritual. Se a gente passa por um sofrimento, por uma dor e maldiz a Deus, a gente não está sabendo sofrer. E aí diz André Luiz em Ação e Reação: rebeldia e revolta não pagam a conta. Rebeldia e revolta não pagam a conta. Eu tive um câncer, descobri um câncer, Deus, o Senhor é ruim, o Senhor é um miserável. A gente fala isso o tempo todo. Não vai pagar a conta. Eu adquiri isso com minha livre escolha ontem. Eu preciso refazer essa lição da melhor maneira possível. Está nas telas do infinito, Dona Ivone do Amaral Pereira. Eu preciso refazer isso da melhor maneira possível. Chico Xavier, depois de 90 anos, quadro de pneumonia aguda, foi para o hospital. O Chico não gostava do hospital. Vai para o hospital com quadro de pneumonia agudo, agudíssimo. Aquela matéria que saiu no Fantástico, saiu colocando com aquelas 2 luzes que entraram no hospital. Perguntaram a Chico: Chico, quem é? O Chico disse: Emmanuel, seu guia espiritual, e minha mãe. Emmanuel e minha mãe. Chico, e o que foi que o Emmanuel lhe disse? 92 anos, pneumonia, depois de trabalhar 85 anos, ter contato com os espíritos por 85 anos, enfermo em cima de uma cama. Chico, o que foi que o Emmanuel lhe disse? Ele disse para eu ter paciência. Chico, o que foi que o Emmanuel lhe disse? Ele disse para eu ter paciência. Chico, está sua mãe aqui, estou eu aqui. A espiritualidade, metaforicamente falando, está em festa. Volta um espírito vencedor para lá. Os balões estão postos. Mas tem paciência, meu filho. É no tempo de Deus.
paciência. Vai dizer doutor Inácio Ferreira que é a virtude mais difícil de se conquistar, a paciência. Então a nossa casa é uma casa de provas e expiações. E não adianta reclamar, e se reclamar, vai ter de novo. De uma outra forma, num outro arranjo, porque a lei não pune, a lei educa, a lei de harmonia, mas vai ter que de novo. Vai ter que passar de novo. Se a gente foge de uma lição, a gente vai precisar passar de novo por ela. E aí eu vou me adiantar, porque eu tenho 2 minutos e eu preciso falar de uma coisa. Quais são as características de todos nós, de igual maneira, de igual forma? Predominância da matéria sobre o espírito. Ah, meu Deus, fulano vai morrer. Que desespero. Perceberam que André Luiz fala de lá para cá e não de cá para lá? André Luiz, junto com os espíritos, vão dizer assim: fulaninho vai viver 5 anos e depois desencarna. Ponto. A criança vai viver 5 anos e depois desencarna. Esse mesmo discurso daqui para lá seria: fulaninho vai morrer. Faz um funeral, escolhe a roupa. Acorde fulaninho que passou mal, acorde fulaninho que passou mal. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Não há boa viagem ninguém. Ignorância, orgulho e todas as más paixões que lhes são consequências. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Deixa isso acontecer, não Deus. Intuição de Deus, a gente não compreende. Além de Deus, ele é de harmonia. Justiça dando aflições. Eu vou ser injusto com a justiça. Causas atuais das aflições. Também vou ser injusto. Esse ponto para que eu possa fechar. Vou me estender só em 1 minuto. Henrique, só em 1 minuto. No item 5, que vai tratar das causas anteriores das aflições, os espíritos vão dizer o seguinte: a lei não alcança, lei humana, não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Isso daria uma conversa para a gente, em outro momento a gente enfrenta. Mas o fato é que a lei tem 3 dimensões básicas: a lei humana e social. A gente faz e passa. A gente pensa mal de alguém, esse cara está falando o que aí? Passou. A lei humana não julga isso. A nossa própria lei, eu posso fazer porque eu estou cansado. As aflições. A maior aflição de todas, como não como. Chegar em casa, aí trabalhei muito com você, vou comer. A gente vai ficar mais encarnado, menos encarnado. Mas tem uma lei que é universal, que é a lei de Deus. Por essa lei não vai passar nada. Não vai passar nada por essa lei. Nada. A lei humana vai passar muita coisa. Eu vou roubar. Eu vou passar perna no imposto de renda. É para eu pegar 5 reais de saladinha na padaria, eu vou e pego 10. Na nossa própria lei, então, é que a gente vai se permitindo os desvarios, os excessos. Isso está em causa atuais das aflições, belíssimo. Mas na lei de Deus, pense no juiz que educa, não pune. E aí termino minha fala lembrando de Francisco de Assis. E a Francisco de Assis, junto com um monge, um companheiro seu, de datas. E lá onde ele estava muito frio, nevando, aquele frio que queima, aquele frio que arde. E Francisco de Assis e o monge, preocupado com o que iam fazer naquele frio, porque não encontravam lugar algum, encontraram um mosteiro. Francisco de Assis se adianta, bate a porta daquele mosteiro. Do outro lado, um monge levanta a portinhola e pergunta quem é. Quem está aí? E Francisco de Assis responde: é Francisco de Assis. O monge do outro lado diz, provavelmente: que conversa. Fecha a portinhola e vai embora. Ficam Francisco de Assis e o monge no frio, lacinante, agressivo, avassalador. O outro monge começa a chorar desesperado: Francisco, nós vamos morrer. Francisco, nós vamos morrer.
e ver Francisco à sua frente, brincando com a neve, se jogando no chão, jogando neve para cima e sorrindo. E aqui outro monge diz: Francisco, nós vamos morrer e tu estás assim, Francisco. O homem fechou a porta na nossa cara, Francisco, a gente vai morrer. Por que tu estás fazendo isso? E Francisco responde: ah, meu filho, é que agora nós estamos 100% nas mãos de Deus. Nós todos estamos 100% nas mãos de Deus. Muita paz. Agora nós vamos passar para a nossa irmã Cessa, a fim de que ela faça a prece para terminarmos os trabalhos da primeira parte da noite de hoje. Só queremos realmente agradecer a oportunidade dessas lições que nosso irmão Cláudio trouxe para todos nós, para que nós possamos aprender a nos conduzir dia a dia na nossa vida, para o nosso esclarecimento espiritual. Jesus, tenha misericórdia de nós e possamos ser seu irmão de fato, tentando trilhar os seus ensinamentos. Que assim seja. Assim sendo, profundamente agradecidos, nos reportamos a Deus, pedimos permissão para darmos por fim trabalhos na primeira parte da noite de hoje, desejando a todos muita luz, paz e progresso espiritual.